Olá, pessoal. Aqui é a Sandra do Suporte AC Ponto. Hoje nós vamos aplicar o treinamento do AC Ponto para todos. Bom, como funciona? Para acessar o sistema de ponto, nós vamos primeiro acessar o site da Seconte. Então, como o banco de dados no sistema AC Ponto Web está em nuvem, a gente pode acessar o sistema via web, de um tablet, de um computador da empresa, fora da empresa. Basta acessar o site da Seconte. Então, a gente vai colocar lá, aceconte.com.br. Acessou o site, do lado direito tem a opção de login, que é para realizar o acesso ao sistema de ponto. Nós vamos clicar sobre login e na área de acesso, nós vamos colocar a opção de sistemas, para se logar no sistema de ponto e gerenciar os apontamentos. Então, eu coloco o meu e-mail e a minha senha, que é a palavra ponto. Então, todos vocês vão acessar com a palavra ponto, escrita em minúsculo como senha. Depois eu vou explicar como faz para trocar a senha de acesso. Aqui eu vou clicar sobre entrar. Vai aparecer o nome da empresa, os produtos que você tem com a Seconte. Você vai escolher o produto AC.web e vai clicar sobre entrar novamente. Só isso você já está na tela inicial do sistema. Lá no site também, em aceconte.com.br, você pode acessar como colaborador, na mesma página, do lado direito, clicando em login, só que ao invés de sistemas, você vai clicar em colaborador. O colaborador, ele pode ter acesso ao próprio apontamento e pedir para você, gestor, para justificar o apontamento dele. Então, em caso de atestado, por exemplo, ele pode fazer uma pré-justificativa, encaminhar para você, gestor, você avalia se vai aceitar ou se vai rejeitar a solicitação do funcionário. No caso dele, acessando, ele colocaria o e-mail. Esse e-mail a gente vai colocar lá no cadastro do funcionário, mais tarde eu vou mostrar para vocês também. E a senha vai ser encaminhada para o funcionário. Mais tarde eu vou mostrar como que faz para enviar essa senha também. Então, ele coloca o e-mail e coloca a senha e clica sobre entrar. Ele vai visualizar apenas o próprio apontamento. E aí, ele consegue fazer essa pré-solicitação clicando sobre o dia, coloca também o anexo do atestado e encaminha essa pré-solicitação para você aprovar ou rejeitar na tela inicial do sistema. Eu vou voltar aqui com o meu acesso como sistemas, como gestor. Acessamos o sistema de ponto, essa é a tela inicial. Do lado direito da tela, tem a opção para você trocar a senha clicando no login de acesso. Aqui está treinamento, mas geralmente fica aparecendo o nome de vocês. Vocês vão clicar aqui em meus dados, alterar senha, informe uma nova senha da preferência de vocês. Eu vou usar ponto de novo, mas vocês vão colocar a nova senha. E vão clicar em alterar senha e clica em salvar. Não esqueça de salvar, porque senão você não consegue entrar no sistema com a nova senha, tá? Aqui também, clicando sobre o login de acesso, meus dados, você consegue fazer alteração de pacote. Então, se você atingiu o número de funcionários ativos, para trocar de pacote, você não precisa entrar em contato com o comercial, você pode fazer isso no sistema mesmo. É só clicar em contratar pacote de funcionários, escolher o novo plano, clicar em contratar plano selecionado e confirmar a alteração do novo plano, ok? Agora, vou mostrar para vocês a tela inicial. Para entrar na tela inicial, eu vou clicar em AC Ponto do lado esquerdo da tela. Essa é a tela inicial do sistema de ponto. E aí, eu tenho mais informações para mostrar também. Vou até mostrar aqui um outro período de apontamento. Mais tarde eu vou explicar para vocês como que eu faço para voltar em um período de apontamento anterior. Porque nesse período eu tenho várias informações. Primeiro, nós temos o memorando. Eu falei que o memorando é uma pré-solicitação que o funcionário pode encaminhar para você para que você ajuste o apontamento, aceite uma justificativa, por exemplo. Então, aqui, se tiver justificativas para você aprovar, você vai clicar em exibir tudo, e aqui tem a opção de abonar e rejeitar. Então, tem uma solicitação do Antônio Paiva.
Ele colocou que estava de atestado. Eu vou clicar em abonar. Aqui tem a quantidade de horas. Se for a mesma que eu quero abonar, é só deixar marcado o justificar tudo. E nessa setinha eu vou colocar o motivo, por exemplo, atestado médico. E aqui eu clico em justificar, aceitando a justificativa do funcionário, tá? Então, cliquei aqui em justificar, ele vai aparecer como um pedido aceito, ok? E dá para rejeitar também a solicitação do funcionário. Voltei aqui para a tela inicial, cliquei em AC ponto. Agora que eu já aceitei os memorandos, vai aparecer aqui também relatórios de atrasos, de horas extras e de faltas. Esses relatórios vão aparecer para você uma nova atualização a cada importação de marcação. Então, se o relógio estiver programado, se o agendador automático estiver programado para importar as marcações a cada 15 minutos, 30, 1 hora ou a cada 6 horas, você vai visualizar uma nova leva de marcações e, consequentemente, o sistema vai mostrar para você separadamente os funcionários que têm horas extras, atrasos e faltas. Por exemplo, cliquei aqui em relatório de horas extras. São horas extras não tratadas, tá? Então, aqui aparece o nome do funcionário, cliquei sobre o nome do funcionário e visualizo em quais dias o funcionário possui horas extras, por exemplo. Para voltarmos para a tela inicial, clico do lado esquerdo da tela em AC ponto. Então, essa é uma das outras formas que você pode visualizar o apontamento do funcionário. E aí, nós temos também o calendário. Se eu clicar em um dia do calendário, por exemplo, cliquei aqui no dia 24, o sistema me mostra tudo o que aconteceu no dia 24 de maneira geral para todos os funcionários, tá? Então, por exemplo, eu vejo que a Alana está com falta. Se eu quero justificar a falta dela, eu posso selecionar a funcionária, ir no menu de opções e clicar em justificar. Aí vai aparecer aquela telinha novamente, onde eu faço a justificativa do funcionário. Ou então, em caso de inclusão de marcação, em caso de falta de marcação, eu posso também fazer o mesmo processo, selecionar o funcionário, menu de opções, inclusão de marcações, e vou fazendo ali, incluindo os horários que o funcionário, porventura, não tenha registrado a marcação de ponto. Depois é só clicar sobre lançar marcações. Eu vou colocar os motivos também aqui. Eu coloco ali, por exemplo, esqueceu de marcar, problemas no relógio, e aí eu faço a inclusão das marcações por aqui também para esse funcionário. Então, daqui mesmo eu já consigo fazer os tratamentos e visualizar de maneira geral o que aconteceu no ponto do funcionário. Para ir para um próximo dia, é só clicar aqui no dia 25. Então, se você tem o hábito de fazer o tratamento por dia, é ótimo o calendário, que por aqui você consegue ver de maneira geral. Para voltar para a tela inicial, clique em AC ponto. Agora vamos para a parte onde eu inicio um novo período de apontamento. Do lado esquerdo da tela, aparece o menu Apontamento. Eu vou clicar em Apontamento, Novo Período. Apontamento, Novo Período. E defino o dia inicial do meu próximo período de apontamento. Por exemplo, eu posso iniciar no dia 1º e fechar no último dia do mês. Eu posso iniciar lá no dia 26 e fechar todo dia 25. Posso iniciar no dia 21 e fechar todo dia 20. Então, vai depender de qual período você trabalha aí. Vou colocar aqui 1 a 30 ou 31 de cada mês. Então, vou clicar em iniciar. Vai aparecer na tela processando agosto 2018, que é o mês e o ano que eu estou iniciando aqui. Iniciado o próximo período, você vai visualizar no rodapé em qual período estamos. 1/8 a 31/8. Depois de iniciado o período, aí para visualizar as marcações, eu vou clicar em Central de Apontamento. É só isso que eu vou precisar fazer se o meu relógio estiver na rede, tá? Porque o agendador automático vai fazer todo o processo de importação de marcações a cada 15 minutos, por exemplo. Então, você só precisa realmente verificar as marcações, que pode ser aqui no menu Central de Apontamento, ou pode ser através do calendário. Mais tarde eu vou mostrar com mais calma.
Agora, se o seu relógio não está na rede, se a importação não vai ser feita de maneira automática, você vai precisar importar por pendrive. Aí é necessário conectar um pendrive de 2 a 8 GB na porta USB fiscal do seu relógio. Vai gerar um arquivo chamado AFD, Arquivo Fonte de Dados. No sistema de ponto, você vai clicar em Apontamento e Importar Marcações. Menu Apontamento e Importar Marcações. Clique em Procurar. Vai localizar o pendrive. Só aparecer aqui para mostrar para vocês. Aparece o pendrive e aparece o arquivo AFD, Arquivo Fonte de Dados. Eu vou clicar em Abrir e agora clico em Importar Marcações. Se no momento em que você estiver importando aparecer PIS inválido, significa que tem funcionário lá no relógio registrando a marcação de ponto, mas que essa dele, porque o PIS dele está inválido. Está diferente no sistema e no relógio. Se isso acontecer, você tem que entrar em contato com o suporte para a gente ajustar o número do PIS, mover as marcações e enviar o funcionário novamente para o relógio para que a digital seja cadastrada dessa vez no PIS correto. Porque se mantiver assim, a gente vai ter que mover todo mês as marcações. Então é necessário corrigir o PIS para que ele marque assim que você importar já apareça no apontamento do funcionário. Vou deixar importar aqui, depois eu continuo falando. Importação realizada com sucesso, novamente apareceu ali PIS inválido. Então, se vocês estiverem importando as marcações através de pendrive e visualizar ali PIS inválido, entre em contato com o suporte, para não deixar que as marcações do funcionário não apareçam e aí provavelmente vai aparecer como falta para todos os funcionários que estiver com PIS inválido, tá? Feita a importação, para visualizar as marcações, então eu vou em Central de Apontamento. Clico sobre o nome do funcionário e visualizo as marcações na coluna Marcações. Tem também o campo de pesquisa, que você pode colocar somente o nome do funcionário e clicar sobre a lupa, que você vai ser direcionado diretamente ao apontamento do funcionário que você está pesquisando, por exemplo, aqui, a Alana. E se eu clicar no menu Minha Empresa Funcionários, menu Minha Empresa Funcionários, eu vou clicar sobre apontamento embaixo do nome e visualizo também as marcações do funcionário. Agora, se eu quiser voltar aqui nessa setinha do lado esquerdo da tela e clicar sobre o nome do funcionário, aí eu visualizo o cadastro do funcionário, com todas as informações de setor, registro, número de PIS do funcionário, enfim. Vou voltar aqui para a central de apontamento, que agora a gente vai fazer a tratativa do ponto. Para fazer a tratativa, eu vou clicar sobre a funcionária Alana.
Do lado direito da tela vão aparecer os últimos 4 períodos que foram iniciados. Então, nós estamos em agosto e eu preciso tratar o ponto de julho, por exemplo. Eu quero voltar a julho, então eu clico aqui em julho e ele vai exibir novamente o apontamento de julho dessa funcionária. Agora, se eu quiser vir por aqui também em apontamento abrir, eu consigo voltar em um período que já foi iniciado anteriormente também. 1/7 a 31/7. Cliquei aqui em central de apontamento, clico sobre o nome do funcionário. A primeira tratativa que a gente vai fazer é a inclusão de marcações. A gente faz esse processo sempre quando o funcionário esquece de marcar, tem algum problema no relógio para registrar a marcação, ou até mesmo trabalho externo. E aí nós podemos incluir as marcações de maneira manual para que não haja um desconto indevido, já que o funcionário trabalhou no início até o final do dia. Então, de acordo com a portaria 1510, nós lançamos de forma manual. Para lançar, eu vou clicar sobre o dia 6 e aqui nós temos o cálculo do dia. Então, em cálculo do dia, você consegue visualizar a quantidade de horas a trabalhar, quantidade de horas trabalhadas e a quantidade de desconto. E aqui existe o botão de justificar, que é para lançar a justificativa, o botão de desconsiderar, que é para desconsiderar as marcações indevidas, o botão de lançar as marcações, que é para lançar as marcações que ficaram faltando. E aí eu vou clicar em lançar marcações. Vou preencher os horários. Não precisa ficar apegado à faixa em que você vai incluir essas marcações, tá? Você pode incluir na faixa que estiver disponível mesmo, depois o sistema vai ajustar cada marcação para sua faixa. E aqui eu vou colocar o motivo. Então, eu incluí 11h55 pelo motivo de esquecimento, 17h30 pelo motivo de esquecimento. Clico em lançar marcações. Cliquei em lançar marcações, vai aparecer a quantidade de horas trabalhadas e a trabalhar. Aqui aparecem as duas marcações e o motivo. E fica marcado como apontado quando você inclui uma marcação. O sistema entende que não há mais nada a ser feito ali, então ele fica com esse botão vermelho ativo, marcado como apontado. Para você voltar no apontamento, clica nos 3 pontinhos, apontamento, 3 pontinhos, apontamento. Nós temos um filtro que vai filtrar esse dia 6, que nós apontamos agora. Então, do dia 5 mostra o dia 7 e não mostra o dia 6. Aqui em cima, esse filtro vai funcionar da seguinte forma. Se eu quiser clicar em atrasos e faltas, ele só vai mostrar isso, atrasos e faltas. Se eu clicar em horas extras, só vai apontar o que tiver de horas extras. E se eu clicar em todos e estiver ocultando os apontados, ele não vai mostrar o que eu incluí, o que eu justifiquei. Então, é normal que você inclua uma marcação e o dia suma daqui, não apareça mais, até que você desmarque essa opção de ocultar apontados. Aí ele vai voltar a exibir esse dia novamente, com essa sinalização de joinha em preto, para indicar que esse dia já foi apontado. Eu vou fazer agora um outro procedimento, através do menu central de apontamento, clicando sobre o nome do funcionário, eu vou desconsiderar as marcações. Aqui nós temos uma marcação indevida. A funcionária marcou o ponto no horário errado, então ela marcou para sair 12h04, até aí tudo bem. Depois ela marcou na sequência 12h06 e a marcação de intervalo dela, de retorno do intervalo, ficou ignorada. Então, quando aparece esse ponto de interrogação aqui, significa que tem marcação feita por parte do funcionário que não foi processada. Para resolver, eu vou clicar sobre o dia 16. Aí, eu tenho que primeiro desconsiderar essa marcação, porque o funcionário marcou indevido. Então, a partir do momento que eu tirar essa marcação da base de cálculo, o sistema vai calcular a próxima marcação que seria a correta. Então, eu clico em desconsiderar, pré-assinalo a marcação indevida e informo o motivo. Por exemplo, marcou indevido, marcou errado e clico em desconsiderar marcações. Cliquei em desconsiderar marcações,
Aí nós vamos ter o dia 16 com a marcação de 13 horas e 4 calculada no lugar, então o intervalo agora já ficou certinho. E agora falta resolver a questão da falta de marcação. Uma outra forma de incluir a marcação é selecionando o dia, selecionei o dia, arrastei para o lado, ó, arrastei para o lado, vou lá no menu de opções, inclusão de marcações. Inclusão de marcações é o mesmo que lançar marcação, só muda a frase. Vai preencher o horário. Se você estiver, por exemplo, inserindo um horário, vamos supor, das 6 horas da manhã, qualquer horário que tenha passado da meia-noite. Vamos supor que o funcionário iniciou a jornada às 18 horas de um dia e vai terminar no dia seguinte às 6 horas da manhã. Quando for assim, você vai colocar próximo dia, tá? Porque se trata da mesma jornada, só que você inicia a jornada em um dia e termina no dia seguinte. Tem que colocar aqui próximo dia se você precisar incluir a marcação de maneira manual, tá? Vou colocar aqui mesmo dia novamente e vou colocar o motivo. Lançar marcações, incluir. Para que eu possa visualizar, eu vou tirar do filtro e visualizo novamente o dia 16. Só restou realmente aqui o atraso, porque comparando com o horário que o funcionário tinha que marcar, às 8 horas, ela marcou com um atraso. E para excluir, como que eu faço? Eu clico sobre o dia 16, vou clicar em desmarcar apontado. Por que eu tenho que desmarcar o apontado? Porque se eu não desmarco, não aparecem aqueles botões de desconsiderar, de lançar, de excluir a inclusão. Então, eu não consigo fazer nada. Se eu clicar em desmarcar apontados, eles reaparecem e eu consigo remover. Então, eu vou clicar aqui em excluir, para excluir a justificativa, a inclusão lançada, perdão. E vou clicar em reconsiderar, para reconsiderar a marcação desconsiderada. Aí volta exatamente como estava antes, com o mesmo desconto. Vou lá nos 3 pontinhos apontamento, visualizo o apontamento do funcionário no dia 16 sem o tratamento. Ok? Bom, passamos da inclusão e de desconsiderar, excluir inclusão lançada e também reconsiderar a marcação. Agora eu vou falar sobre a justificativa. Vou para um outro funcionário aqui, a Lana. Ela tem 3 dias que eu vou justificar, tá? O primeiro dia é o dia 18, com 2 horas e 40 de desconto. Para justificar esse dia, eu vou clicar sobre o dia 18 e aqui tem uma solicitação feita pelo memorando, que já foi até, tá aparecendo aqui como comparecia, uma consulta médica, então ela já até colocou o motivo, anexou o atestado, enfim, e eu vou aceitar essa solicitação dela. Para aceitar, eu vou clicar do lado direito da tela em justificar, então aqui tem o desconto, vou clicar em justificar, lá vai aparecer o desconto novamente. Se for para justificar as 2 horas e 40, é só deixar marcado o justificar tudo. Agora, vamos supor, das 2h40 eu vou abonar só 1 hora. Como que eu faço? Eu coloco lá 1 hora em tempo justificado e deixo descontar o restante. Se for para abonar tudo, marca justificar tudo. E se for para abonar um tempo menor do que o tempo que está descontando, você informa qual é o tempo a ser abonado do funcionário. Agora, coloque o motivo, por exemplo, consulta médica, acompanhar filho menor, enfim. E clique em justificar. Operação realizada com sucesso. Agora, para visualizar o resultado, vou lá nos 3 pontinhos apontamento. Vou tirar do filtro e a gente visualiza aí o dia 18 com a justificativa de 2 horas e 40. Perdão. Para justificar o dia 24 e o dia 25, eu vou selecionar os 2 dias, menu de opções, justificar. Aqui eu vou ter aí 2 dias selecionados, 17 horas no total. Eu vou informar o motivo, por exemplo, atestado médico,
e clico em justificar. Operação realizada com sucesso. Para ver o resultado, eu vou ter ali o dia 24 e o dia 25 abonados do funcionário. É isso. Agora, o expediente alternativo. Vou usar aqui a funcionária Tatiane como exemplo. Perdão. Eu lancei a justificativa e para excluir também é muito simples, tá? A gente pode voltar lá no apontamento da funcionária. Deixa eu voltar aqui. Primeiro eu tiro do ocultar apontados, para a gente visualizar o que tem de justificativa lançada. E aí, para excluir, clica no dia, desmarcar apontado, porque se você não desmarcar, você não consegue mexer. Clica em excluir ao lado de horas abonadas. Já removi a justificativa, agora eu vou fazer de novo com o próximo dia. Desmarquei o ocultar apontados. Clico no dia. Desmarcar apontado. Clico em excluir e excluir a justificativa. Agora sim, o expediente alternativo. Eu vou lá no funcionário Tatiane. A funcionária Tatiane tem uma troca de horário. Então, o horário definido é o 2. O 2 vai das 7 às 16h30. E esse horário que o funcionário fez foi mais tarde. Então, ela entrou mais tarde e saiu mais tarde, combinou com o gestor de fazer um horário diferente. Quando for assim, pode ignorar a marcação e calcular com atraso, gerar hora extra onde não existe, tá? Então, para a gente resolver, eu vou selecionar o dia, menu de opções, expediente alternativo e vou selecionar o expediente, por exemplo, 15. Aqui, a definição do dia eu posso colocar em padrão, que é um dia de trabalho convencional, o funcionário só marcou o ponto em outro horário. Clico em definir expediente. Operação realizada com sucesso. Então, já fiz a troca de horário. O funcionário vai ficar ali com uma hora extra, né, na saída. Então, eu coloquei um horário que vai até as 17h30. Ela trabalhou até as 18h04, gerou ali 34 minutinhos de hora extra. Aí, nós temos também o dia 11. O dia 11 está como falta, mas tem marcação. Por que que acontece isso? Se o funcionário tiver realizado apenas 2 marcações ou uma marcação no dia, e no caso aqui de duas marcações, só que essas 2 marcações, cada uma ficou em um período. Eu vou mostrar para vocês aqui como se eu fosse incluir, tá? Só que na realidade, esse exemplo aqui, a funcionária trabalhou só à tarde e eu preciso descontar o período que ela não trabalhou, a parte da manhã. Para descontar, eu teria que fazer com que essa marcação que está no primeiro período, como saída para o intervalo, viesse para o segundo período. Aí eu consigo calcular que ela trabalhou à tarde e que ela não trabalhou de manhã. Então, quando eu tenho saída para o intervalo e saída do expediente, ele não calcula como tempo trabalhado. Então, eu sempre vou precisar de uma entrada e uma saída, tá? Pode ser uma entrada e saída numa marcação no começo do dia e uma no final do dia, ou as duas no mesmo período. Então, eu tenho uma outra finalidade aqui para o expediente alternativo. Eu vou selecionar o dia, vou no menu de opções, expediente alternativo, vou selecionar um expediente com tempo só, que é a quantidade de horas que o funcionário teria que cumprir no dia, que é a mesma do expediente fixo. Então, aqui eu só defino a quantidade de horas que o funcionário tem que trabalhar. No horário variável, não é estabelecido um horário exato que ela tem que marcar, um horário fixo. Então, eu só coloco o tempo a trabalhar, defino como padrão, que é um dia de trabalho convencional, e clico em definir expediente. Operação realizada com sucesso.
As duas marcações foram processadas, dá o total de 6 horas trabalhadas e de 2 horas e 30 minutos de desconto. Aí nós temos também um outro expediente alternativo que eu vou lançar aqui, em casos de folgas, domingos ou feriados, tá? Eu vou usar uma situação, mas em caso de folga, domingos e feriados, você vai fazer a mesma coisa. Então, aqui tem a marcação ignorada. Para definir o expediente, eu vou selecionar dia, menu de opções, expediente alternativo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular todas aquelas marcações ignoradas que não foram processadas. Para isso, eu tenho que definir um expediente, porque não tem definição de expediente. Então, eu posso colocar ali um expediente fixo, um expediente variável, enfim, desde que seja próximo das marcações, tá? E aí, a definição do dia vai de acordo com o tipo de extra que você quer pagar. Se é um sábado, você vai pagar como hora extra normal. Então, se aí na sua empresa você paga 70%, quando você marcar dia extra, vai entrar os 70% o dia inteiro. Se for domingos ou feriados, como é o caso aqui, eu vou marcar dia extra em feriado. Aí ele vai entrar os 100%, tá? Em caso de domingo e feriado, eu marco essa opção. Clico em definir expediente, operação realizada com sucesso. Todas as marcações foram processadas do funcionário. Deu total de 8 horas e 42. Aqui em extras, em folgas e feriados, dá o total de 8 horas e 42 também. Ainda no expediente alternativo, agora eu vou falar com o pessoal que trabalha com escala. Nós temos duas formas de lançar a escala. Primeiro, para vocês entenderem aqui onde eu quero chegar, eu vou lá no menu Minha Empresa Funcionários e vou clicar sobre o cadastro da Ludmilla, porque em horários, na aba horários do lado esquerdo da tela, vai aparecer lá os dias que estão definidos como dia normal. Então, eu defini principal, que é o mesmo que segunda a sexta, então eu associei o horário aqui, 11 horas, que é o tempo que ela vai trabalhar. E domingo eu também associei no expediente normal, os domingos, então de vez em quando ela vai folgar os domingos. E eu coloquei sábado também como dia normal, porque quando vierem as marcações nesses dias não serão ignoradas. E aqui eu não associei nenhum dia de folga, porque se eu colocar aqui quarta-feira como folga, por exemplo, o sistema vai considerar todas as quartas, então não dá para fazer por aqui o lançamento das folgas. Para lançar as folgas, eu vou lá no apontamento da funcionária e vou selecionando os dias. Eu estou citando aqui um exemplo de 12 por 36, mas se for 6 por 1, você vai selecionar um dia da semana, e assim sucessivamente, tá? É a mesma regrinha. Então, você seleciona os dias, menu de opções, vai em expediente alternativo e coloca como folga, segunda opção, tá? Coloca como folga, padrão, definir expediente. Esses dias que eu selecionei vão ficar definidos como folga no apontamento do funcionário. Os demais dias que estão como falta, a gente imagina que o funcionário vai registrar a sua marcação. Então, você pode fazer isso de uma vez só em todo o período de apontamento. Uma outra forma de lançar, que facilita, que dá para você lançar para mais de um dia, mais de um funcionário ao mesmo tempo, é através do menu Minha Empresa Quadro de Horários. Menu Minha Empresa Quadro de Horários. Aqui eu lancei para Ludmilla, né? Para 4 dias aqui. Se eu quiser continuar a escala dela, eu vou selecionar os dias. Se eu selecionei mais 3 e vou arrastando. Vou colocando como folga. Assim que eu arrastar, ele já define como folga, tá? Para 2 pessoas, como ficaria? Seleciona aqui o Hugo, por exemplo, 3 dias e seleciona a Jaqueline. Não são os mesmos dias. Um começa na segunda e o outro começa no domingo. A folga, né? Selecionei, arrastei, ficou definido como folga. E para excluir,
Seleciona de novo os dias que você havia lançado, botão direito, excluir expediente. Seleciona novamente os dias, botão direito, excluir expediente. Aqui dá para você lançar qualquer um desses expedientes também, não só a folga, tá? Dá para você definir para os próximos meses, é só clicar em cima do mês atual, vai abrir uma janela, você vai definindo para os próximos períodos. Para mudar a cor, é só você clicar nesses quadradinhos do lado direito, ele vai alterando e vai clicando em cima da cor que você quer para mudar. Bom, de expediente alternativo é isso. Agora eu vou falar com vocês em relação à demissão, tá? Então a gente vai agora para a parte de lançamentos. Demissão. Para lançar uma demissão, menu Minha Empresa, Funcionários. Menu Minha Empresa, Funcionários. Do lado direito da tela, a gente tem aqui o funcionário Renato. Então, eu vou clicar no Renato, cliquei sobre o nome, visualizei o cadastro do Renato. Para lançar a demissão, eu vou clicar em desligar funcionário, vou colocar a data de demissão, deixa eu colocar aqui no mês 7. E cliquei em desligar funcionário. Depois eu vou salvar, salvei. Como o Renato trabalhou esse mês, então ele vai continuar aparecendo aqui para mim. Eu vou clicar em apontamento, embaixo do nome, e vou fazer a tratativa do ponto dele, incluir justificados, considerar, definir expediente alternativo. Depois, eu vou lá nos 3 pontinhos do lado direito da tela e reprocesso. Eu tenho que reprocessar, porque senão ele continua contabilizando os dias que ainda estão por vir como falta, tá? Então, sempre que lançar uma justificativa, reprocessa nos 3 pontinhos. Depois, nos 3 pontinhos novamente, vai em espelho de ponto. 3 pontinhos, espelho de ponto. Aqui vai aparecer a data de demissão do funcionário, tá? E é dessa forma também que você gera o espelho individual de cada funcionário. Você tá no apontamento, quer gerar o espelho só desse funcionário, você vai por aqui e gera só desse funcionário, individualmente, tá bom? Agora, como que faz para lançar as férias? Menu Minha Empresa, Funcionários, clica no nome do funcionário, estamos no cadastro, do lado esquerdo da tela eu vou em férias, lançamento de férias, coloco o período. Aqui já aparece a descrição, então é só salvar realmente. Se tiver alguma coisa errada, você pode clicar em férias, editar e salvar novamente. Se você colocar a data errada, enfim, período errado, ou pode ser que você também queira excluir, então você clica na lixeira e se precisar faz novamente. Para visualizar o resultado, só clicar em central de apontamento, clica sobre o nome do funcionário e vai visualizar lá as férias lançadas. Afastamento, menu Minha Empresa, Funcionários, mesma coisa, tá? Clica no nome do funcionário, do lado esquerdo da tela vai em afastamentos, lançamento de afastamento, coloca a data inicial, data final. E aqui, por exemplo, tá lançado como afastamento, mas se você for lançar uma licença maternidade, é só apagar essa descrição das 2 linhas e escrever licença maternidade. Tem que estar exatamente igual nas 2 linhas, tá? Então, você pode lançar tanto a licença maternidade quanto o afastamento médico por aqui. Clica em salvar afastamento, período lançado ali. Se você precisar editar, é só clicar em cima também. Tem a lixeira do lado direito. Para visualizar o resultado, só clicar em central de apontamento, clicar sobre o nome do funcionário e você vai visualizar que ele está afastado. Ok? Agora vamos para o cadastro de um novo funcionário no sistema de ponto. Primeiro, a gente vai cadastrar o funcionário no sistema, depois a gente vai enviar ele para o relógio.
Aqui eu vou conseguir mostrar o envio pela rede apenas, por pendrive vocês precisam procurar o suporte, porque a gente passa de acordo com o modelo do seu relógio, cada relógio é um passo a passo diferente. Então, primeiro a gente sempre começa o cadastro no sistema, depois enviamos para o relógio, que é o terminal, e só então cadastramos a biometria. Para cadastrar um novo funcionário, clicamos no menu Minha Empresa Funcionários. Do lado direito da tela, 3 pontinhos, Novo Funcionário. Cadastre o nome completo e o número de registro. O número de registro pode ser qualquer número, desde que ele não tenha sido usado por alguém, de preferência na sequência do funcionário anterior. Então, é bom lembrar quem foi o último que foi cadastrado para você colocar na mesma sequência. Por exemplo, o funcionário anterior era o 10, você coloca agora o 11. PIS. O PIS, muito importante isso que eu vou falar, não coloca ponto, espaço, barra ou traço. Senão, na hora de enviar o funcionário para o relógio, vai dar erro na hora do envio, tá? Então, não coloca ponto, espaço, barra ou traço. CPF e a data de admissão do funcionário. Depois vem o cargo, coloquei ali o cargo, o e-mail. O e-mail, quando você colocar e clicar em salvar, você vai ver que essa tela muda, né? Aparece ali a opção de setor, você pode mudar o setor que o funcionário vai ser direcionado, tá? Que mais? Aqui aparecem as opções para você permitir marcações via web, via celular, via aplicativo, aliás. E se você for permitir o uso do memorando para o funcionário fazer aquelas pré-solicitações, para encaminhar para o gestor, você vai clicar em redefinir senha e enviar por e-mail. Vai ser uma senha enviada por e-mail numérica de 4 dígitos, tá? Ele vai receber essa senha, vai lá no site da Seconte, como eu mostrei anteriormente, vou mostrar daqui a pouco também. Eu vou encaminhar junto com esse material para vocês um slide, e esse slide vai mostrar para vocês como que faz essa pré-solicitação e como que você, gestor, vai aceitar essa pré-solicitação, tá bom? Lá tem o passo a passo completo também. Então, para permitir o uso do memorando, marca essa opção de redefinir sem enviar por e-mail. Do lado esquerdo da tela tem algumas outras abas obrigatórias para preenchimento, então não se esqueça de cadastrar. Você vai cadastrar a aba apontamento, coloque sindicato e 7h20, que é o valor do descanso semanal remunerado. Se vai usar banco de horas, marca banco de horas. Depois eu vou deixar um outro vídeo para vocês só com o conteúdo de banco de horas, tá? Descontar DSR. Então, marca aqui descontar DSR se você desconta o descanso semanal remunerado em caso de atestados médicos, em caso da falta sem atestados médicos lançados. Então, se você não abona e quer descontar aquela falta com desconto de DSR também, que é o domingo do feriado, você marca domingo do funcionário, você marca essa opção de descontar DSR. Então, aqui é o descanso semanal remunerado, tá? Uma questão importante, sempre que você for cadastrar um funcionário, você vai colocar do jeito que tá aqui, sindicato, 7h20, para todos, tá? Independente da carga horária do funcionário, que é o valor do descanso semanal remunerado. Em horários, você vai atribuir as 44 horas semanais do funcionário. Eu vou citar alguns exemplos aqui, mas se você ficar com alguma dificuldade, pode perguntar para o suporte depois. Esse principal significa que eu estou definindo de segunda a sexta. Então, se eu definir o principal, não é necessário definir segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Você só vai definir se o horário for diferente. Por exemplo, de segunda a quinta, eu vou clicar em definir expediente e vou associar o expediente até às 17h30. Coloquei lá a data inicial do horário, que é quando o funcionário começa a marcar o ponto nesse horário, e cliquei em definir expediente. Tá certo? O principal já tá assim. Se ele for trabalhar de segunda a sexta nesse mesmo horário, não precisa fazer mais nada. Você vai deixar tudo em branco. Sábado em branco, domingo em branco, que vai ficar como folga, e no caso do domingo, o descanso semanal remunerado. Agora, se o funcionário trabalhar de segunda a sexta, mas sexta-feira for um horário
mais cedo, por exemplo, aí você vai clicar na sexta-feira e vai definir um horário mais cedo. Então, você só vai usar essas opções do dia a dia, caso tenha algum horário diferente. Cliquei ali em definir expediente, coloquei na sexta-feira um horário mais cedo. Trabalha sábado? Se trabalha, tem que associar o horário para que as marcações não fiquem ignoradas, tá? Ah, mas é trabalho sim, um sábado não. Você pode até colocar o horário definido no sábado, o sábado que ele não trabalhar estará aparecendo como falta, mas você define um expediente alternativo como folga depois, tá? Ou pode fazer o inverso também, em caso de folga um sábado e o outro trabalha. For um sábado sim, um sábado não, você pode deixar o sábado em branco também e definir como alternativo quando ele trabalhar. De qualquer forma, se for sábado sim, sábado não, você vai ter que usar o expediente alternativo. No caso de domingo a domingo, no escala, por exemplo, você vai definir o sábado, vai definir o domingo também. Aqui eu vou colocar qualquer horário aqui. Coloquei no domingo, então as folgas eu vou usar o expediente alternativo ou quadro de horários. Agora, se a folga for fixa durante a semana, por exemplo, toda segunda é folga, aí você pode definir a segunda-feira como folga, ou no caso aí, se for a única folga da semana do funcionário, você pode definir o DSR. Vamos para uma outra janela agora, que é crachás. Crachás a gente tem que associar, tá? Então, nós vamos voltar na janela dados do funcionário e vamos copiar o mesmo número de registro para associar como crachá. Depois eu volto lá em crachás e associo essa mesma numeração. Data inicial da marcação de ponto, data final eu não coloco. Eu tenho que associar crachá, porque senão eu não consigo enviar o funcionário para o relógio sem crachá atribuído. Vai dar erro quando você tentar enviar, você vai ter que voltar no cadastro e terminar o cadastro, tá? REPs, marca REPs e marca qual é o relógio que o funcionário vai ser enviado, vai cadastrar digital, vai marcar. Então, você tem que marcar qual é o relógio e clicar em salvar. Se você não marcar, você também não vai encontrar o funcionário na hora de enviar. Nessa lista que eu já vou mostrar para vocês. Bom, chegamos na etapa onde eu vou enviar esse funcionário para o relógio. Para enviar, eu vou clicar 2 vezes sobre o atalho do relógio, que eu deixei aqui na área de trabalho, mas se vocês não acharem na área de trabalho, procurem no disco C, ac.web. Disco C, ac.web do seu computador. Você tem que achar qual computador que está, porque na hora de enviar o funcionário, na hora de testar a comunicação com o relógio, a gente vai precisar acessar, tá? E aí você seleciona o relógio e procura o funcionário. Essa lista aqui que eu estava falando. Então, se você não marcar essa aba REPs, ele não vai aparecer nessa lista. Você vai selecionar o funcionário, botão direito, enviar funcionário para o terminal. Apareceu ali uma frase de enviado com sucesso, operação finalizada, ok, você já enviou. Aí, se você quiser checar, tá em dúvida se enviou ou não, dá uma olhadinha aqui do lado, que aparece enviado em a data. E aí, foi enviado com sucesso, você cadastra a biometria do funcionário. Agora, vamos para espelho de ponto. Para gerar o espelho de todos, eu vou clicar em central de apontamento, 3 pontinhos, espelho de ponto geral PDF. Central de apontamento, 3 pontinhos, espelho de ponto geral PDF. Vai gerar o espelho de todos os funcionários, tá? O espelho precisa estar de acordo com a portaria 1510. Então, nós temos que ter os dados da empresa, nome, cargo, PIS, registro e admissão do funcionário, horário contratual. Aqui, por exemplo, ela já marcou o ponto no horário 3 e no horário 9. Para a gente saber em quais dias ela trabalhou nesses horários, é só olhar na coluna código do horário, CH. Então, aqui ela marcou o ponto no horário 9 e aqui ela marcou o ponto no horário 3. Marcações do REP são as marcações que a funcionária fez lá no relógio. Então, no dia 6, ela esqueceu 2 marcações e só realizou outras 2. No primeiro período, a gente incluiu 11h55, no segundo, 17h30. E em tratamento sobre os dados originais, aparecem as inclusões que foram feitas, os motivos,
Justificativa lançada também, se tiver, vai aparecer aqui. Se tiver marcação desconsiderada, também aparece aqui com o D de desconsiderado, tá? Mais para baixo você compara as horas trabalhadas, a trabalhar, DSR total, DSR horas extras. E nas variáveis da folha você compara a porcentagem de hora extra, compara atrasos, faltas em dias, descontos de DSR se tiver, horas extras a 100%, salário normal e o campo onde o funcionário pode assinar o documento. Na hora de salvar ou imprimir, estão aqui os botões, tá? Botão de impressão e botão para salvar o documento. Ele joga já em PDF, tá? Você só coloca onde você quer salvar o documento, coloca o nome do documento e clica em salvar. Pessoal, é esse o conteúdo do treinamento. Agora, para vocês que estão assistindo esse vídeo, nós estamos à disposição no Acebot, no suporte, tá? Vou deixar outras informações aí para vocês também no e-mail, como um slide que explica o passo a passo do uso do memorando, tá? E qualquer dúvida, dificuldade, nós estamos à disposição. O bom do vídeo é que você consegue ver e rever quantas vezes forem necessárias. Muito obrigada pela atenção, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Até a próxima!